E Carlos, e na sua visão do futuro, daqui a 15, 20 anos, o que será que vem preparado para aquelas crianças que estão sentadas ali? Como eu falei no início, a gente começou esse movimento, né, principalmente de retomadas, com pouca gente. Até pela questão do desconhecimento, né, do medo, né, as pessoas que não estou dizendo. Falavam que vocês são usurpadores, vocês que são os porceiros dessa terra. Né? Nós pedimos nosso território e nós éramos porceiros nesse sentido. Né? Então, e aí muitas das vezes quando a gente não tem esse entendimento, né, a gente vai fraquejando e tudo mais. Mas quando a gente começa a ter uma educação escolar indígena, que fortalece essa identidade indígena, o direito, né, que é constitucional. A gente, que eu estou dizendo, ninguém nunca falou para mim quando eu iniciei, olha, o direito está aqui na Constituição, é nosso, isso aqui é seu, né? Vocês têm direito a isso, né? Uma educação diferenciada, uma saúde diferenciada. Né? Então, se a gente tem todo esse processo nesse sentido, o que é que a gente tem que fortalecer aqui? Por isso que a gente coloca com relação à questão a preferência do professor indígena. É imprescindível o professor indígena estar aqui. Né? Eu sei da minha história, eu vou repassar para essas crianças. Essas crianças elas têm que sair daqui de uma escola indígena fortalecendo esse momento. Né? Chegar em qualquer canto, né, e dizer eu sou indígena, eu me pinto, eu saio aí. Antigamente as pessoas tinham vergonha, né, de se pintar, de sair numa calcaia pintado. Né? Hoje nós fazemos vários eventos, né, que a gente, né, vai ali hoje, esse ano a gente vai ter o 3 de outubro, né, que nós vamos sair daqui da nossa aldeia e nós vamos ao município de Caucaia, no centro de Caucaia, mostrar que nós existimos, nós estamos aqui, o povo Tapeba está aqui, vivo, existente. Né? Então, são essas crianças que vão estar lá. Né? Então, mostrando essa identidade. Eu sempre falo que a gente tem a questão do mostrar para a criança que existe o ser e o pertencer. O ser eu posso dizer que sou índio, né? Mas o pertencer é eu mostrar isso na ação. Né? Quando eu vou para uma retomada, isso eu pertenço, pai. Indígena é aquele que muitas das vezes fica em casa, eu sou indígena. Mas aquele que fortalece a luta, esse é o ser. Eu pertencer nesse sentido de que eu pertenço a essa etnia, eu vou buscar pelo meu direito, eu entro numa retomada, tá entendendo? Eu tenho orgulho de dizer que é indígena. Então, não é o indígena que fica lá, vou esperar a FUNAI mandar uma cesta, isso, aquilo, outro. Não, é aquela que vai na luta. Esse é o pertencer, nesse sentido. Agora eu estou aqui com a Alessandra. A Alessandra, ela é uma indígena Tapeba, por sinal muito linda, estudante universitária de 2 universidades. Fala um pouco para nós sobre a tua trajetória, Alessandra. Obrigada pelo elogio. Desde quando eu me entendo por gente, né, que eu conheço a cultura Tapeba do meu povo, mas a gente não vivia na aldeia, a gente vivia em bairros com outras pessoas que não eram indígenas, então se perdeu um pouco da cultura. Então, quando a gente já iniciou aqui na aldeia, eu já estava no ensino médio. Quando eu finalizei o ensino médio, eu vi que precisava de educação para a gente poder evoluir, né? E aqui na aldeia era uma dificuldade muito grande, porque não tem muitas escolas próximas. E aí eu concorri a uma vaga, né, de pedagogia lá na UFC, passei, mas aí vem as dificuldades. Eu não pude assumir essa vaga, porque no tempo eu precisava trabalhar para poder ajudar em casa e tal. E aí deixei esse sonho, esse plano um pouco mais para depois. Mas aí vem as dificuldades, né? Trabalho fora da aldeia, porque assim, na aldeia a gente não tem muitas formas de trabalho, a gente trabalha mais com artesanato, que também a gente sente que não é tão valorizado. E aí eu fui trabalhar fora, né? E aí o tempo corrido, não tinha como estudar, ir para a faculdade UFC. E aí comecei a pagar uma faculdade particular, porque era à noite, era mais fácil, né? E iniciei, inclusive já estou finalizando. E aí agora, recentemente, surgiu o Pitacajá, que é uma licenciatura intercultural, né, dos povos indígenas, que são dos povos indígenas aqui do Nordeste. E aí eu tive a oportunidade de me inscrever, conseguir entrar, né, conseguir uma vaga. E aí estou iniciando já a minha licenciatura para futuramente ser professora indígena da comunidade. Porque mesmo aqui não tendo ainda a estrutura da escola, a gente pode sim contribuir, a gente pode dar aula,
No caso, a gente chama de reforço, né? Porque a criança tem que estar matriculada numa escola de fato. Mas a gente pode fazer a nossa parte dando reforço. Então, nessa escola, a gente vai poder trabalhar não só o conteúdo programático, né, das escolas comuns, mas também a parte cultural, que é esse o grande objetivo, para a gente não perder a cultura, para a gente ensinar aos que vêm as nossas raízes. Porque se a gente não tiver as nossas raízes, a gente não vai saber quem a gente é. A gente não vai saber que a gente, por tudo que a gente passou, a gente vai aprender o que o branco, né, que a gente costuma falar, o que o branco ensina. Que o Brasil foi descoberto, mas no nosso caso a gente sabe que foi invadido. Então, tudo isso, se a gente não tiver bem consolidado, a gente acaba sendo manipulado. A gente acaba achando que a gente não existe mais. E isso é um grande problema hoje em dia, porque a gente existe sim, a gente somos sobreviventes. O que os indígenas da Amazônia estão passando, a gente também já passou, porque começou pelo Nordeste, né? E a gente já passou por muita... a gente passou por escravidão, as pessoas roubando os nossos direitos, até realmente querer dizimar. Mas a cultura indígena é uma cultura muito forte e permanece até hoje. E a gente vai trabalhando cada dia mais para conseguir consolidar e essa cultura não se extinguir, né?